Por favor, então, abram a Bíblia Sagrada na primeira carta de João. Então, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 4. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4, já está na tela também, diz assim a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Então, quem fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Amados, podem sentar-se, aleluia. Glórias a Deus. Vamos olhar bem para este versículo que ainda está na tela e, pelas inspirações do Espírito, quero muito que você veja aí dois pilares fundamentais na vida cristã. O primeiro deles é nascer de Deus. Quem está vendo isso aí nesse versículo? Nascer de Deus. E o segundo é vencer o mundo. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Vencer o mundo. E ambos estão relacionados à fé. Ou seja, a fé é que desenvolve esses dois pilares: nascer de Deus e vencer o mundo. Amém, meus amados? Então, fica claro, como nós estamos vendo aí, que para vencer o mundo é necessário ser nascido de Deus. E é sobre isso que a palavra vai falar ao nosso coração nesta manhã. Porque na igreja de hoje, infelizmente, amados, temos um sério problema com isso. É porque boa parte dos crentes confundem o sentido real destas coisas com um sentido aparente dessas coisas. Ou seja, há muitas coisas que pensamos que é daquele jeito, coisas que nós entendemos sobre nascer de Deus e vencer o mundo, muitas vezes não são do modo como nós pensamos. E o Senhor quer tratar disso conosco nessa manhã. Falar em vencer é uma coisa que todo mundo gosta. E muito se fala em ter vitórias, muito se fala em conquistas, muito se fala em triunfos, em sucesso. Muito se fala disso, mas quase sempre, amados, o foco está distorcido nessas coisas. E bem-aventurados somos por estarmos recebendo do Senhor instruções a respeito de vitória nesta manhã. Porque não é bom viver no engano. Não é bom pensar que alguma coisa é daquele jeito, quando na verdade não é. E coisas que a gente pensa que são boas, muitas vezes, podem mesmo nos prejudicar. Então o Senhor está tratando disso conosco. Por que o foco é distorcido tantas vezes? Porque, olhem bem, a palavra diz vencer o mundo. A palavra diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E por que muitas vezes confundimos? Porque a gente entende isso como vencer no mundo. E vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. Vencer no mundo é coisa boa também, não é nada de errado com as nossas lutas, aquelas que travamos quase que em todo o tempo, para vencer no mundo. Mas o problema é que quando a palavra diz vencer o mundo, significa que este mundo é um mundo que não pode ser mais forte do que nós. Não pode representar um perigo para as nossas vidas. Significa que nós não podemos ser vencidos pelo mundo. Então esse mundo, logicamente que não estamos falando aqui de territórios, de lugares, de pessoas, mas nós estamos falando aqui de um sistema que é contrário às coisas de Deus. Um sistema que leva as pessoas a se afastarem cada vez mais dos planos de Deus, dos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, o mundo, neste caso, é um inimigo nosso. Nós não somos inimigos das pessoas. Não como Jesus diz, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sim, esse mundo humanidade, esse mundo pessoas que Deus ama. Não, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra um sistema que te conduz, que te leva, que te puxa para o pecado, para a miséria espiritual, para a frieza espiritual, para a falta de fé. É um mundo que quer te levar para aquilo que não presta. E é um inimigo muito forte, porque ele é um inimigo espiritual. É um inimigo que não te ataca afrontosamente, fazendo com que você sofra de imediato. Mas é um inimigo que trabalha disfarçando, te apresentando coisas que parecem ser boas, mas que te leva para a perdição. É como ter um falso amigo, aquele que mostra toda uma atenção para contigo, aquele que diz que está contigo em todo o tempo, estamos juntos, conta comigo, mas no fundo, o que ele quer é ver a tua ruína, é ver a tua... Esse mundo precisa ser vencido pelo crente. Você só vai ser efetivamente vencedor se você for não somente um resistente, não é só resistir, não é só deixar que ele faça, né, as suas artimanhas, que ele prepare as suas armadilhas contra você e você fique prestando atenção para não cair. Não se trata só disso, crente. Não se trata só disso, meu irmão em Cristo. Não há mais tempo para ficar iludido com coisas pequenas e insignificantes para a nossa vida cristã. Mas é necessário entender que nós precisamos ser mais fortes do que o mundo. E isso não seria possível para nenhum de nós. Não me venha dizer que você é como aquele jovem rico, que ao se aproximar de Jesus e perguntar o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz, se você obedece os mandamentos e tal, e ele disse, não, mas isso eu já faço desde que eu nasci. Não, assim você não vence o mundo. Vencer o mundo é só como está aí. Ter vitória sobre o mundo é só como você vê neste versículo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. Então, para aquele que fica pensando que Satanás fica trabalhando para roubar coisas que você tem, preste atenção, porque para ele não interessa tomar a tua casa,
tomar o teu carro, fazer você bater teu carro, fazer com que alguém roube alguma coisa tua. Para ele não interessa, porque muitas vezes são exatamente estas coisas que te faz pensar se Deus está ou não contigo. Então para ele é bom que você pense assim. Para Satanás, o que mais importa é roubar a tua fé. Quem crê, faz um sinal assim. Está entendendo? Ele usa pessoas, ele usa situações, ele articula, ele maneja para que nas situações da tua vida você queira se desfazer da tua fé. Porque ele sabe. Muitos crentes não sabem, mas Satanás sabe que a fé é a vitória que vence o mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo é controlado pelo maligno. O mundo de opressões. O mundo que te afasta das coisas de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero repetir aqui que não há nada de errado em vencer no mundo. Eu posso lembrar de muitos homens de Deus, verdadeiramente fiéis às Escrituras, que venceram no mundo. Passaram alguns perrengues, mas venceram no mundo. Jó venceu, Abraão venceu, Moisés venceu, Davi venceu, Daniel venceu, José venceu. Nós estamos falando de governadores, de presidentes. Nós estamos falando de gente que verdadeiramente prosperou e venceu no mundo. Mas, sobretudo, eles venceram o mundo. Como Daniel, por exemplo, chegando na Babilônia. Qual foi a estratégia do inimigo, representado pelo rei Nabucodonosor naquele tempo, que representa Satanás em nosso tempo, adversário das nossas almas? O que ele quis fazer com Daniel quando os jovens chegaram ali, levados como escravos para aquele lugar? A primeira providência, sabe qual foi? Eles vão passar fome. Não vão passar fome. Eles vão comer do manjar do rei. Nós vamos oferecer coisas boas para eles, para que eles se encantem e se agradem daquilo que tem aqui. Que significa daquilo que tem aqui no mundo. O mundo quer que você se agrade das coisas que tem nele. Entendam isso. Mas ele fez uma outra coisa também com os jovens, que é muito importante para a nossa vida. Ele trocou o nome deles. O Daniel, por exemplo, não foi mais chamado de Daniel, mas de Beltesazar. Por que isso? Porque se há uma coisa que no mundo você vai sofrer, é sempre uma tentativa de trocar a tua identidade. Então lá você não vai ser mais um filho de Deus. Lá você não vai ser mais um servo do Senhor, mas será exatamente aquele que serve o rei da Babilônia e que se encanta com os prazeres deste mundo. Então você acha que a igreja hoje tem que ficar o tempo todo oferecendo coisas para que você sirva a Deus? Você acha mesmo que este é o papel da igreja nesse tempo, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente aqui ficasse buscando em todo o tempo as soluções dos nossos problemas? Como bem pregou o nosso amado Cláudio na semana passada, e eu quero aqui testemunhar que essa palavra falou muito no meu coração. E para quem ouviu esta palavra, se não ouviu, está no YouTube, você precisa ouvir. Mas para quem ouviu, vai pensar até que a gente combinou e que hoje aqui é a parte 2 daquela mensagem. Porque tem a mesma essência. E o que significa isso? Que nós estamos aqui combinando? Não, nem falei com o irmão Cláudio.
Significa que estamos no mesmo Espírito, e é o Espírito que quer que eu e você entenda o que é a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque não dá mais tempo de viver enganado. Não dá mais para acreditar que você vai fazer uma campanha de 7 sextas-feiras e sair vitorioso daquilo, porque você se sacrificou em se apresentar num prédio, num certo lugar, no meio de certas pessoas, e que aquilo vai fazer diferença na sua vida, sem que você se posicione. Se você não se posicionar, você vai achar que a tua vida consiste em esperar que alguém balance as águas e pague as tuas contas, quando na verdade Jesus quer transformar a nossa vida, fortalecer o nosso interior, promover, entregar para mim e para você uma fé capaz de vencer o mundo. E não somente vencer no mundo. Quando Jesus diz lá em João 16:33, eu acho que eu passei essa palavra para a Raíza, não tenho certeza, é muito conhecida. Olha lá, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo você acha que Jesus venceu? O mundo que Jesus venceu não é o mundo das pessoas, porque para as pessoas ele entregou sua vida. Mas para um mundo afastado do Senhor, da verdade das Escrituras, um mundo que não conhece a Deus, um mundo que não valoriza as coisas de Deus, um mundo que não sabe dar um muito obrigado por aquilo que tem, mas insiste em buscar sempre aquilo que não tem. E eu quero dizer que o problema de tanta gente não é aquilo que ela não tem, é aquilo que o outro tem e ela acha que tem que ter também. E isso, meus amados irmãos, é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. E esse é o mundo que nós temos que vencer. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:37, eu acho que eu passei essa palavra também, olha lá. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você acha que somos mais do que vencedores porque conseguimos comprar uma casa melhor, um carro melhor e ter mais dinheiro no banco e ser promovido no trabalho? Não, somos mais do que vencedores quando somos mais fortes do que o mundo e quando não permitimos que o mundo tome conta da nossa vida. Quem pode dar um glórias a Deus? Aleluia! É isso, amados, e nós precisamos entender isso. Somos mais do que vencedores sobre o mundo, ainda que não seja proibido e nem pecado ser vencedores no mundo. Essa palavra não está dizendo para você abandonar os teus sonhos, esquecer os teus planos. A palavra não está dizendo para você deixar de lutar para vencer nas tantas batalhas que nós enfrentamos em nossa vida. A palavra não está dizendo para aquele que está numa batalha financeira simplesmente esquecer de tudo e deixar tudo para lá, sem ter a esperança de que Jesus possa te levar para um lugar melhor, de paz e tranquilidade, pagando tuas contas. Não é isso. Mas está dizendo que a tua vida não pode consistir nisso. Se você tem uma luta no campo sentimental, se você tem problemas com relacionamentos, dificuldade de se entender com a esposa, com o marido, com filhos, com irmãos, com parentes, com pessoas do trabalho, a palavra não está dizendo para você abandonar isso. Você pode vencer no mundo nestas áreas, pode continuar se esforçando para isso. E vou te dizer mais, Jesus é contigo, e Ele está sempre do teu lado, e os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que creem. Então você sim pode vencer no mundo, mas a essência
do Evangelho não é essa. A essência do Evangelho não é apenas, não está limitada a uma vitória no mundo, mas, sobretudo, a essência do Evangelho é te fazer forte para vencer o mundo. Para o mundo ver quem você é e o Deus que você serve. Aleluia. Pode dar um glórias a Deus. Pode dar um glórias a Deus. Aleluia. Todo tipo de vitória é bom. Eu gosto de todo tipo de vitória. E não é possível que você queira ser derrotado. Não é isso. Todo tipo de vitória é bom, meus amados. Mas de que valerá todas as vitórias que você pode ter no mundo, quando Jesus diz que você pode perder a tua alma? Me digam, quem hoje está mais preocupado com a alma do que com as conquistas que podemos ter nessa terra? Você vai falar para mim que é fácil pensar assim? Não é. Mas você vai dizer para mim que grandes vitórias se conquista sentado no sofá da sua sala? Você vai dizer para mim, meu irmão, que é bem sucedido financeiramente, que encontrou um status interessante na sociedade, que foi tão fácil para você, que quando você viu já passou tudo, que você não estudou, que você não levantou cedo para trabalhar, que você não suportou gente que queria o teu mal, que o teu chefe te contrariava, que a tua esposa, teu marido não te entendia? Você vai dizer para mim que alcançou um alto nível sem nenhum esforço e quer que a maior de todas as vitórias da nossa vida, que é a vitória contra não menos do que o mundo, tem que ser fácil? Não é. Não é. Então, se o mundo te vencer, se o mundo te dominar, se o mundo fizer com que você pense que pecar é bom, que comer daquela fruta que está na árvore do centro do jardim, aquela que Deus disse, não comerás, porque certamente morrerás, mas se você achar que deve comer, meu irmão, de que adiantará todas as outras vitórias que você obteve no mundo? Não gosto de fazer isso, mas vou fazer agora. Diz para o teu irmão, vai valer nada. Pode dizer. Porque, olha, as vitórias do mundo são passageiras. Mas a vitória contra o mundo é eterna. Aleluia. Aí você tem que escolher, você quer o passageiro ou você quer o eterno? Tem gente que só se importa com o que é passageiro. Sabe aquela felicidade rápida? Aquela coisa, o que importa é agora. Sabe, isso é como um entorpecente. Na hora, pá, beleza, depois, o irmão já sabe como é que é. Eu quero falar, meus irmãos, de algumas lutas, sabe, que a gente tem, que representa de fato um grande desafio e que a gente precisa vencer também. Não é deixar para lá, não. Sair de dívidas, alcançar uma estabilidade econômica, sabe, a parte profissional, subir de cargo, ter um reconhecimento, a parte social, sabe, de ser popular, de ter mais amigos, de ser admirado pelas pessoas. Quem está no tempo acadêmico, a sua formação, a conclusão de um curso, e mesmo as questões materiais, como comprar uma casa, viajar para algum lugar, ter momentos de lazer com a tua família. Mesmo as questões sentimentais, de melhorar relacionamentos,
tem gente que quer namorar, tem gente que quer casar, e se você vencer tudo isso, essas conquistas, elas serão legítimas, elas serão tuas, e ninguém vai roubar isso de você, ninguém vai roubar as vitórias que você conquistou. Agora, o problema, no entanto, irmãos, é que quando Jesus diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, é algo para a gente pensar que nesta batalha minha, tua, contra o mundo, bom, quem é que está vencendo agora? Pense somente em você. Esquece quem é casado, esqueça agora o marido, a esposa. Quem tem filho, esquece um pouco a batalha que o filho tem. O filho que está aqui, esquece um pouco a batalha que o teu pai, tua mãe tem. E que as pessoas da tua família têm. Esquece um pouquinho. Pensa que você está nesta batalha. Deixa eu perguntar, você está nesta batalha contra o mundo, sim ou não? Levanta a mão quem está nessa batalha. Nós precisamos estar. Porque, aliás, se você fugir dela, você vai perder por WO. Porque o mundo não brinca. O mundo que jaz no maligno não brinca. E você não vai nem perceber. Você vai achar que ele é legal com você. Você vai achar que tem prazer em muitas coisinhas. Um encontrozinho, uma festinha, você vai achar que essas coisas são boas. Mas, amados irmãos, vamos lá, se você está nessa batalha, a minha pergunta para você nesta manhã de comunhão, de Santa Ceia é a seguinte: quem está vencendo? Quem está na frente? Quem é o líder nesse campeonato? Quem é? É você? Ou é o mundo? Eu vou te ajudar a pensar um pouco nisso, porque o Senhor tem insistido em falar conosco nesse tom. Meu irmão, minha irmã, deixa que eu quero te ajudar a pensar em algumas coisas. Isso é muito sério, é muito profundo. Quem está vencendo? O que revela que o mundo está mais forte do que deveria? Eu anotei algumas coisas aqui nessa madrugada e eu quero compartilhar com você agora. Vamos lá? Primeira coisa, quando você tem um desejo maior por entretenimentos, diversões, e eu observo que não há nenhum pecado nisso. É isso. Pecado se divertir. Pecado está de bem na tua casa, sorrir, brincar na mesa. Quem sabe jogar ali uma partidinha de Uno, né? Quem sabe cantar, quem sabe se alegrar, quem sabe passar. Você acha que é pecado isso? Não, não é. Mas quando o teu desejo é muito maior por entretenimento, você sempre quer isso, mas não tem desejo nenhum por comunhão com Deus, se esforça para ter comunhão com os teus irmãos. Então, sabe, isso é um indício, isso é um sinal de que o mundo está mais forte do que você. Você se alegra em festas, em confraternizações, se alegra em encontros, em shows, se te convidam para ir em tal lugar, oh, legal. Mas você tem desânimo e você sente um peso na hora de vir para o culto. Isso é um sinal de que o mundo está mais forte do que você. Quem está entendendo isso? Faz um sinal. É um indício.
Repito, é errado se divertir? Não. Mas vai ter alguma coisa estranha se você não tem vontade de dar um glórias a Deus. Se você se sente envergonhado de gritar um aleluia. Se você encontra com um irmão na rua e tem vergonha de dar paz ao Senhor. Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus, hein? Aleluia, é nóis. Tem vergonha? Vai prestando atenção nisso, irmão. Situação prática. Quando você valoriza mais as conversas sociais do que a oração, eu acho que aqui vai pegar muita gente. É errado você, sei lá, você tem uma horinha lá, deixa eu olhar aqui o que está acontecendo aqui, entra no Instagram, entra no Facebook, vai rolando lá o TikTok, está tudo bem, tem uma hora que a mente da gente precisa estar vaga mesmo ali e tal, mas está tudo bem, eu não estou dizendo que é pecado. Mas sabe qual é o problema? É você passar horas e horas e horas ali se perdendo, quantas vezes madrugada afora, tendo o maior prazer de responder o WhatsApp de tudo que é grupo que você está participando, pessoas que te mandaram boa noite, bom dia, e a foto do gatinho, do coelhinho e tal, e vai, mas orar 15 minutos para você é um grande problema. Eu pergunto, irmão, quem você acha que está vencendo essa batalha? E para que você acha que os crentes devem fazer parte de uma instituição criada por Jesus chamada igreja? Acha mesmo que nós temos que estar o tempo todo aqui buscando um bem-estar maior, quando na verdade a igreja está aqui para te mostrar que vale a pena conversar com Deus, que Ele é o autor e consumador da tua fé, que Ele tudo pode, o único capaz de transformar vidas e não somente pagar contas. Quem está entendendo? Faz um sinal. Aí a gente se alegra, porque no dia do vencimento do boleto deu para pagar. E não se alegra quando temos a oportunidade de encontrar com Deus, com o Pai, no nosso quarto e falar para Ele tudo o que nós sentimos, sabendo que Ele ouve e age. Então há alguma coisa errada aí, a gente precisa, irmãos, pensar nisso. Outra coisa, sabe quando a paixão por hobbies, por esportes, fala muito mais alto em nosso coração, ao ponto de acompanhar todos os jogos do Brasileirão, até aqueles que não é o seu time que está jogando. Você faz conta para saber se o outro ganhar do outro, o seu vai ser prejudicado, vai perder a 8ª colocação, meus irmãos. Misericórdia, quem está me entendendo não dá glória a Deus, viu? Quem está me entendendo aí não dá glórias a Deus. Mas é isso. A gente perdeu. Não pode empatar. Hoje não pode empatar. E vale também para aquelas séries de Netflix que parece que enquanto você não chegar no final, o final que você sabe que não é final. Porque o caba nem bem morre, nem bem casa e deixa a gente pensar o que vai acontecer. Eu repito, é errado ter um hobby? Não é. É pecado assistir um jogo de futebol? Não, não é. Não é. Não está na Bíblia assim. Mas sabe qual é o problema? É que você não consegue ficar 1 hora numa aula bíblica. É que você não consegue pegar a Bíblia Sagrada e estudar nem sequer um capítulo inteiro de um livro da Bíblia. É que você se sente motivado a assistir qualquer partida de futebol, que são 2 horas e agora está dando mais acréscimo, passa disso quando não tem pênalti. Mas você não consegue se dispor a fazer um curso de família, que vai verdadeiramente transformar a tua história. Então, que tipo de crente é esse que está vencendo o mundo? Vencendo de que jeito? Se quem está falando mais alto é a serpente. Deus disse para você orar. Deus disse para você ler a palavra, tá. Deus disse para você ir no culto, tá. Mas ele fala isso, mas não é bem assim. Quem está entendendo isso, irmão, faz um sinal. Amém?
Sabe por que Jesus te chamou aqui nessa manhã? Porque você vai sair daqui muito mais forte do que você entrou. Aleluia! E porque você vai deixar nesse lugar um monte de besteira que não altera em nada a tua vida. E você pensa que sim. O Senhor nos chamou aqui, eu também, para chacoalhar, gente. Chacoalhar. Sai. Sai. Bem isso mesmo. Sai. Desgraceira, que não serve para nada. Que só toma o nosso tempo, que ilude a gente, que faz a gente pensar que vai dar certo e que na verdade nunca dá. Coisas que só muda por fora, não muda por dentro. Coisas passageiras, insignificantes, subjetivas. O que você fica pensando que agora vai, mas não vai. Porque só o que vai ficar, só o que nunca vai passar é a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, aquela coisa, mais uma, de buscar status, de buscar assim uma aceitação social. Eu sempre gostei disso, irmãos. Se você quiser pensar que é um defeito, uma falha, está tudo bem para mim, não tem problema. Sempre gostei de ser bem visto pelos meus amigos, pelos meus parentes. Sempre gostei de ser reconhecido como uma boa pessoa perante meus parentes mais distantes. Poxa, o Abilinho é um cara legal, é de boa. Sempre gostei disso. E eu acho normal que você também queira isso. Ninguém quer ser lembrado como um traste. Ninguém quer ser lembrado como alguém que não vale nada, que tá. Não, a gente quer sim. Mas sabe, quando estas coisas, quando você coloca para alcançar estas coisas, o teu trabalho acima de todas as coisas, quando o trabalho toma todo o teu tempo, o tempo que é da tua família, o trabalho toma, o tempo que é de Deus, o trabalho toma, e o tempo que é para você mesmo, o tempo que Deus te deu, para você ser você, para você se encontrar, para você organizar teu coração, teus pensamentos. O tempo que Deus te deu para pensar o que você vai fazer amanhã. Tempo que Deus te deu para orar e buscar nele qual vai ser a tua decisão no amanhã. O trabalho te toma. O trabalho leva. E pior, você trabalha, e parece que não está mudando muito. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser vagabundo, eu sei que você já entendeu isso. Só estou falando para constar. Não estou dizendo que você tem que largar. Mas estou dizendo, irmão, você se empenha tanto para alcançar um reconhecimento social, uma estabilidade em trabalho, em status, mas você não consegue se envolver com nenhuma das áreas ministeriais da obra de Deus. Você é servo de quem? Porque servos do mundo servem o mundo. E servos de Deus servem a? Como é que eu sirvo a Deus? Eu sei que o meu trabalho não é grande coisa. Eu não estou falando isso com falsa humildade, não. Não estou. Pastor, mas o senhor prega, o senhor dirige a igreja. Sim, irmãos. Mas no fundo do meu coração, eu não considero isso tão importante. Eu considero isso uma misericórdia que Deus tem sobre a minha vida, que me dá oportunidade de estar aqui nesta manhã, sem merecer, sem ser mais do que ninguém, não sou absolutamente nada mais do que ninguém aqui. Tenho desafios, tenho fraquezas, tenho problemas de relacionamentos, tenho vontade muitas vezes de desistir, tenho dificuldade para me encontrar nas áreas que o Senhor quer que eu atue.
mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que estou aqui não para servir aos meus próprios desejos, não estou servindo a mim mesmo, e muito menos quero servir ao mundo. Repito, não sou mais do que ninguém, mas eu sei que meu desejo é servir ao Senhor. Então eu vou sim permanecer, vou sim estar. E sabe o que eu quero? Que você esteja aqui também. E quem quer estar, dá um aleluia agora. Dá um glórias a Deus. Sabe, irmãos, outra coisa que muitas vezes significa um sinal de que o mundo está falando mais alto dentro de nós. É outra coisa que não é pecado. Não é pecado. Mas quando a gente fala em consumo, a gente fala em coisas que a gente quer comprar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não sei se você acontecido que acontece comigo. Irmão, mas como é bom entrar no Mercado Livre e ficar procurando coisa que a gente nem precisa. Meu Deus, que coisa gostosa. Às vezes tem uma ferramenta, eu já tenho 3, 4 lá guardadas que eu nunca uso e dá vontade de comprar outra ferramenta. Esses dias de Black Friday, você sabe como é? E aqui Deus está falando com muita gente aqui nessa manhã, já estou percebendo que o negócio está pegando. Gente, eu tenho aproximadamente uns 5 pares de tênis, de calçado e tal, mas não é que me vem um tênis Mizuno bonito, irmão, mas que eu preciso? De jeito nenhum, eu não comprei, glórias a Deus, 1-0 para mim, pelo menos nessa eu passei. Mas você entende isso? Agora vamos lá, deixa eu te falar. O problema não é se você tem dinheiro para comprar, compra, filho de Deus. Se Deus te abençoou, você tem salário, você tem tudo, compra. Você não está devendo, está fazendo vergonha, compra. Está precisando, compra. Não é isso aqui. Agora o problema é, a gente tem uma disposição, Steph, de comprar as coisas, gastar dinheiro com as nossas coisas, mas a gente, quando se fala em contribuir com a obra de Deus, você tem a maior dificuldade. E eu falo muita vontade nesse tema, porque todos que estão aqui sabem muito bem que esse não é um lugar que se fala de dinheiro, não na hora do culto. E não estou dizendo com isso que a gente é melhor do que ninguém, não estou falando que a gente é diferenciado por causa disso, irmão, cada um. Eu consegui, está falhando aqui, né? Se eu conseguir dar conta do que a gente tem aqui nesse pequeno espaço, eu vou chegar lá no céu, pelo menos olhando para Jesus e dizendo, eu fiz o que eu pude. Quem está me entendendo? Então eu não posso ficar olhando o que acontece por aí, eu não sei. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente está falando de vencer o mundo. E no mundo tem um Deus. Esse Deus é chamado Mamon. Isso é uma divindade. Isso é uma coisa que muita gente serve, Mamon, que significa dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro no culto, eu não gosto só. Mas está tudo bem, me deixa quieto, eu não gosto, pronto. Não fica insistindo comigo, o pastor precisa pedir mais, precisa tocar o coração dos irmãos para contribuir. Irmãos, eu vou lá em 2 Coríntios e vejo que está escrito, cada um contribua conforme propôs o seu coração, e não conforme a minha, manipulação ou coisa do tipo para que você contribua. Mas sabe, eu vou falar de mim, tá bom? Eu tenho 60 anos, eu me converti com 29. Eu sempre fui dizimista antes até de eu aceitar Jesus. E no dia que eu aceitei, ainda aceitei por engano, mas eu continuava sendo fiel na minha contribuição. E eu nem vejo o dízimo como uma obrigatoriedade para o cristão. A contribuição baseada em generosidade, sim. Mas contribuição baseada em obrigação,
para que o inimigo não venha roubar você, eu não vejo isso. Vou deixar claro que eu não vejo isso. Agora, uma coisa eu faço, igualzinho diz o apóstolo Paulo, né? Porém, uma coisa eu faço, é que olhando para as coisas que estão adiante de mim, não vou falar essa, vou falar outra. Uma coisa eu faço. Cada vez que eu contribuo, sempre fiz isso, na obra do Senhor, eu tenho um pensamento comigo. O desgraça da avareza, você não é maior do que eu, você não vai impedir que eu use aquilo que Deus me deu para a obra que é dele. Cala a boca. Para mim, a contribuição é um cala-boca ao Deus Mamon. É como dizer para ele, você não é mais forte que eu, seu desgracento, fica no seu lugar, que eu vou ficar no meu, e o meu é na presença do Senhor. Então eu nunca oferto com tristeza, eu nunca oferto com necessidade. Eu oferto porque eu sei que tudo veio dele e tudo é para ele. E quem deseja mais informações, fique ligado, porque no primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente, a Gabi e o Ney já disse que tem uma turma fechada para o curso de finanças, e lá vai falar de dinheiro o tempo todo, vai falar de dívida, vai falar de prosperidade, não vai, amada? Vai, não vai? Então é pronto. Então a igreja fala disso também, mas é num lugar diferente do culto. Amém? Vou fechar aqui, tá bom? Que a gente tem que fazer a Santa Ceia e a gente tem que comer, porque crente come, eu sei. Falar uma última coisa. Quando o seu problema é sempre desejar, eu já tinha dito isso. Desejar não é pecado, irmãos. Querer algo melhor, eu não vejo como pecado. Onde que está na Bíblia que você não pode ter algo melhor do que aquilo que você tem? Mas, sabe, tem um problema aí que é o seguinte. Quando a gente percebe que na igreja, eu não estou falando desta aqui só, estou falando da igreja como corpo de Cristo, entendem? Como um todo mesmo, né? Então, assim, quando a igreja fica oferecendo coisas que ela sabe que as pessoas querem, quando o apelo não é, vem aqui porque você vai ter sua vida transformada. Quando o apelo é, vem aqui que nós vamos resolver o seu problema. Vem aqui porque você não vai mais ter que passar por essa humilhação de não ter dinheiro. Não, sim, quando o apelo não é, vem porque Jesus vai te salvar. Vai te tirar desse lamaçal do pecado, dessa vida sem sentido que conduz à perdição, que vai te levar para a grande tribulação, que vai te levar para o juízo final, no trono branco, que você não vai ter quem te defenda lá. Quando o apelo não é mais esse, mas sim apenas, vem para cá, porque você vai ganhar isso, você vai triunfar naquilo, você vai ter sucesso naquilo. Entenda uma coisa, irmãos, quando Jesus foi tentado no deserto, não foi o Pai que disse para o Filho, não foi Deus, o Pai, que disse para Jesus, viu, olha aí para o mundo, tudo isso eu vou te dar se você me servir, se você me adorar. Quem disse isso foi Satanás. É Satanás que te oferece coisas em troca de adoração e não Deus. Então, se você tiver que dar um glórias a Deus agora, dê para o Senhor, não em troca de alguma coisa, mas porque o teu coração deseja. Pode dar. Você não trocou isto por nada. Não vá pensar você que gritar o culto inteiro, aleluia, glória a Deus, porque aí Deus vai te abençoar mais. Porque quem prometeu bênção em troca de adoração foi Satanás. E você não vai entrar nessa não. Porque o mundo jaz no maligno e você está aqui para vencer o mundo. Amém? Vamos encerrar? Quero falar só um pouquinho, voltando lá para 1 João, capítulo 4, versículo 5, não, capítulo 5, versículo 4, né? Esse é o versículo base. Quero encerrar aqui.
chama muito a tua atenção sobre algo agora que a gente falou pouco. Acabamos de meditar aqui numa relação de coisas que pode indicar que você pode estar perdendo essa peleja para o mundo. Mas o que são esses sintomas? O que é a falta de culto, a falta de querer cultuar, a falta de querer orar, a falta de querer contribuir, a falta de querer estudar a palavra, a falta de querer fazer um curso, a falta de querer frequentar a escola bíblica? Isso não é outra coisa a não ser, voltando aqui para o versículo principal desta manhã, um sinal de fé fraca, fé doente, uma fé que só está buscando o agitar das águas, esperando em pessoas, esperando no mundo. Mas, vejam o que está no versículo. É através da fé que você vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Fé forte vence o mundo. E eu quero encerrar mostrando para você o comecinho do versículo. Quem vence o mundo? O que é nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? É frequentar a igreja? Não é, a Bíblia não diz isso. É ser dizimista? Não, a Bíblia não diz isso. O que é ser nascido de Deus? É passar todos os dias na igreja, você tem que estar participando de... Não. É muito evento na igreja? Não. Isso não é ser nascido de Deus. Muita gente confunde esse negócio. Não é à toa, porque se Nicodemos, que era um mestre da lei, quando Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo, o velho, com todo respeito aos idosos, eu também sou, né? Mas o rapaz, ele disse, nascer de novo como? Quer dizer que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Irmãos, nascer de novo não é uma coisa que você entende na ótica humana, física, corporal. Nascer de novo é uma obra do Espírito. E você não terá duas vidas. Para você ter uma nova vida e para você nascer de Deus, entenda o que eu estou dizendo, você vai ter que matar a vida velha. Essa é velha mesmo, não vou nem pedir perdão. É velha. A vida velha, a vida sem Deus, a vida do pecado, a vida apegada às coisas do mundo, essa vida aí tem que morrer para dar lugar para uma nova vida. Quem está me entendendo? E se você entendeu, pode ficar de pé, nós vamos orar. Olha, manhã de Santa Ceia, nós já vamos celebrar e em seguida teremos o nosso almoço. Mas eu tenho que abrir uma oportunidade aqui, para aqueles que estão cansados de perder para o mundo. Já foi dito que Jesus não teve vergonha de se entregar na cruz por todos nós aqui. Quer saber? A gente não valia nada. Não valia. Agora nós valemos o sangue de Cristo. Amém? Então, deixa eu falar, olhando para os irmãos, você tem muito valor para Deus. Você não é uma coisa qualquer, um acidente da natureza, não. Você não está aqui porque você é um Zé Ninguém, não. Você foi comprado com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele vela dia e noite pela tua alma. Por isso que Ele ora ao Pai e diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire deste mundo. Não. Jesus ainda deixa a gente aqui. A gente ainda está aqui, irmãos, creiam.
Não é difícil de crer nisso, né? Não sei nem o que eu estou falando assim. A gente está aqui, a gente tem uma vida. Você tem seus compromissos, suas obrigações. A gente está aqui, está tudo bem. Nós estamos nesse mundo. Mas nós não somos daqui. Quem é que consegue entender? A gente está aqui de passagem. A nossa cidadania está nos céus. E se o Senhor diz assim e ora ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tire daí, mas os livre do mal. Então entendam uma coisa: o mal está no mundo. O mal está bem perto de nós, mais do que a gente pode imaginar. Mas eu creio que quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pediu ao Pai: Pai, eu peço uma coisa, livre esses pequeninos, livra do mal. Eu creio que o Pai atendeu ao pedido do Senhor. E se nós estamos ouvindo essa palavra aqui nessa manhã, é porque o Senhor quer que a tua vida seja verdadeiramente uma vida em abundância e uma vida livre de todo o mal que o mundo pode te causar. Aleluia. Vou falar a última para você. O inimigo das nossas almas já foi derrotado na cruz do Calvário. E por isso ele não pode te vencer. Porque você está debaixo dessa cruz. A cruz que te salva. Tem alguém aqui cansado de lutar com o mundo? Sofrendo, porque quer ter uma vida diferente e quase que em todo tempo você se sente atraído, puxado, para te levar para uma derrota contra o mundo. Eu não espero que venha tanta gente aqui, mas os corajosos, que sentiram o poder da palavra em seus corações, sai do teu lugar, vem aqui na frente agora, aproveita essa oportunidade, nosso tempo é curto, e toda a igreja vai orar por você. Você não foi chamado aqui para sair tão fraco quanto você entrou. Você não foi chamado aqui para outra coisa, a não ser que o Senhor tinha uma unção de poder para ser derramada sobre a tua vida. Para te fortalecer através da fé. Fé na palavra de Deus. Quanta gente está aqui na frente? Quantos corajosos se expondo, sem se preocupar se alguém vai pensar isso ou vai pensar aquilo. Aliás, né, meus amados irmãos, que se dane isso, Por acaso o que alguém pensa de mim muda a minha vida? Muda, Pedro, você acha? Você acha que alguém que gosta de mim, porque gosta eu vou estar melhor, e porque não gosta eu vou para uma pior? Besteira. Então está aí, oportunidade dada. Vou pedir que toda a igreja estenda as suas mãos aqui para esses amados. E eu creio pelo poder de Deus, creio pelo poder da palavra, creio pelo poder da palavra, que algo novo, mais forte, mais relevante vai acontecer nestas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e bendito, aqui estão, Senhor, os meus irmãos que saíram de seus lugares e se colocaram aqui diante do Teu altar, em frente à congregação, mas principalmente diante do Senhor, e declaram uma necessidade de receber poder que vem do Senhor. É como se eles aqui, Senhor, tivessem a oportunidade de cada um dizer assim: Senhor, aumente a minha fé. E eu creio nisso, porque o Senhor fez assim, quando o pai daquele moço endemoniado se apresentou ao Senhor Jesus. Aumente a fé dos meus irmãos, esteja nessa batalha, Deus querido, como aqui eles estão declarando esse desejo
de que o Senhor esteja com eles, de que estão cansados de perder batalhas para o mundo. Sim, eles não perderam a guerra, mas vai perdendo batalhas, e isso não é bom. Por isso, em nome do Senhor Jesus, pelo que a Tua palavra nos ensinou nesta manhã, Senhor, a vitória que vence o mundo é a fé. Então eu lhe peço, Deus querido, aumente a fé desses irmãos, e que toda a igreja aqui presente, Deus querido, todos aqueles que ouviram e receberam a Tua palavra, possam sentir que o Senhor está cuidando de cada um, que o Senhor está observando tudo que tem acontecido. O Senhor sabe aqueles que te valorizam, o Senhor sabe aqueles que te buscam, o Senhor conhece aqueles que te servem, e certamente o Senhor tem cuidado de cada um, porque Jesus é o nosso bom pastor, é o pastor que deu a vida por cada um de nós, e é nele que cremos, é nele que esperamos, e a nossa vida está sendo entregue nas mãos dele em todo o tempo. Pai, esse é o desejo do coração desta igreja, que assim seja, para a glória do teu nome, por tudo o que o Senhor tem feito, pelo modo como o Senhor tem tratado com cada um de nós, por cada pessoa, Deus querido, que tem se apresentado aqui, Deus querido, para te servir, para se comprometer com a tua obra, Deus querido, e para se entregar ao que verdadeiramente o Senhor tem de plano para as nossas vidas. Eu te louvo, te bendigo e mais uma vez te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos digam a uma só voz, em amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor.